Olá pessoal, tô aqui para mais uma cápsula. 6 minutinhos de arte rupestre, vem comigo. Que arte é essa? Rupes é pedra, é a arte da pedra. Quando ela foi feita? Entre 30 mil e 13 mil anos antes de Cristo. Portanto, nós temos uma arte da pré-história, antes do advento da escrita. Quando nós pensamos em estudar a arte rupestre, vale a pena não considerar essa arte primitiva do ponto de vista preconceituoso, porque o homem já tem um movimento de pinça muito apurado e vai fazer desenhos interessantíssimos, ok? Então vamos a isso. Para facilitar os seus estudos, faça uma partição entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, ok? Paleolítico, mais antigo. O que nós temos aí para testemunhar, para atestar essa produção? Eu queria que vocês lembrassem de 2 sítios arqueológicos. Uma na Espanha, que é chamado a Gruta de Altamira. Ela fica lá em cima, na região de Santander. Linda de viver. É comparada com a Capela Sistina, porque nós temos num teto 16 visões, cada um numa posição diferente. Muito bonito mesmo. Depois Lacau, na França, na região de Bordeaux, ok? O que nós vamos detectar como características da pintura dessa época? Pessoal, primeira coisa, é feito com pigmento natural. Ocre, carvão, magnésio, sangue. Os aglutinantes também são naturais, o mais natural possível. Sebo e excrementos humanos, ok? O que era pintado? Na maioria dos casos nós temos animais. Bisões, cavalos, servos. E para que eles pintavam isso? Acredita-se que a função dessa pintura fosse o cumprimento de um rito mágico. O homem queria caçar, ele se prostra caçador-coletor e ele vai até o interior da caverna e faz aquele registro na vontade de capturar aquele animal. Sandra, só tem isso? Não. Também nós temos a mão humana em negativo, alguns macarones e às vezes até o homem humano, mas mas ele quedo, como se estivesse tombando vulnerável diante de uma situação dificultosa da caça. Outra coisa muito interessante para vocês pensarem é que não era todo mundo que pintava. Acredita-se que quem ia até lá, já que era uma caverna de difícil acesso, fosse um líder religioso, um líder intelectual de um determinado clã, ok? E ali fazia o registro. Escultura. Nós temos escultura de relevo e de vulto. A escultura de relevo nós vamos ver em algumas grutas um pouco mais antigo do que essas pinturas que são de 17, 18 mil anos de Cristo. Por volta de 27 mil anos. Muitas vulvas entalhadas na pedra. É uma loucura a Gruta de Chavaux. Vocês vão encontrar coisas incríveis. E também, com cerca de 30 mil, 40 mil anos antes de Cristo, alguns vultos femininos. São mulheres com as mamas muito avolumadas, quadris voluptuosos, o ventre projetado para indicar a fertilidade. Inclusive a face delas não se vê, não há identidade. É antes o símbolo mesmo da fertilidade para aquele povo. Agora, quando nós pensamos no Neolítico, você tem que ficar atento a isso. Nós vamos descer um pouco, entre 10 mil e 3 mil. É importante lembrar que entre 15 e 10 mil há uma diminuição da pintura. No Neolítico, nós vamos encontrar um outro perfil humano, um homem sabedor da causa e da consequência, da posse da propriedade, ele já é mais senhor do seu espaço. Nesse sentido, ele vai brigar mais por ele. Há um registro muito grande de disputas. Quais são os sítios arqueológicos interessantes? Olha, nesse sentido da disputa, você vai encontrar muita coisa em Tassili, na África. O homem coletor ainda consegue ser bastante encontrado na prática cotidiana em Espanha, em Valência. E aqui na América, sobretudo no Brasil, nós temos uma arte feita por volta de 6 mil anos antes de Cristo, que lembra muito animal, uma coisa assim local, em Minas Gerais e no Piauí, em São Raimundo Nonato. Não são os únicos sítios, mas são os mais interessantes. A pintura deixa de ser policromática, bicromática e tem uma tendência mais ao monocromatismo. Normalmente muita pintura, muito pincel a vermelho, mostrando essa pujança da disputa que eu estava falando para vocês. Também é uma pintura mais simplificada e mais geométrica, menos naturalista como nós tínhamos no Paleolítico. Então, é importante observar, Neolítico, uma pintura simplificada, mais geométrica e muita disputa, ok? E em termos de escultura, olha, há mais utensílios do que efetivamente vultos ou relevo, mas surge algo muito curioso. A incrustação de pedras
que vão ser pedras funerárias em solos, em campos abertos. Quando uma pedra só, ovalada, assim, bem longa, nós temos um menhir. 2 ou mais são cromeleques, ou então domens, quando a gente já tem as pedras e o entablamento. Ali eram depositados os restos mortais e os pertences do morto. Eu acredito que essa posição, inclusive, reitere muito o materialismo já incutido na mente desse homem do Neolítico. E para fechar, na idade dos metais, a grande sacada é conhecer as peças escultóricas. Não poderia ser outra coisa, né? Fundir o metal não é a pintura, é a escultura. As mais interessantes foram encontradas na Ilha da Sardenha. Eu gostaria que vocês investigassem. Enfim, vai dar meus 6 minutos. Foi uma cápsula, não substitui a aula, mas está aqui com você para você não estudar sozinho. Um beijo.